Olá pessoal, voltamos aqui com a última parte da Primeira República. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre dois conflitos no campo, tá bom? Dois conflitos em alguns pontos muito parecidos, que é a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. A gente vai ver que esses dois eventos políticos, né, essas duas revoltas no campo, elas nascem da mesma base do problema, que é a exclusão social, né? Esses movimentos eles são compostos por pessoas das camadas mais baixas, okay? Pessoas do interior do Brasil, camponeses, que não têm acesso à terra, ou baixíssimo acesso à terra. Então isso fazia com que eles fossem reféns dos coronéis, que a gente já viu antes. Então, muitos desses sujeitos, obviamente, não gostavam, não concordavam com a própria condição de miséria. E a gente vai ver que, para além da questão da miséria e da exclusão social, há tanto na Guerra de Canudos quanto no Contestado um pano de fundo religioso também. Há uma leitura religiosa da situação. Então, os líderes, eles promovem um movimento que nós chamamos de messiânico. E aqui, messianismo, a gente tem que lembrar da questão bíblica do Messias, que seria o Salvador enviado por Deus. Então, esses líderes religiosos se dizem emissários de Deus, lembrem bem, emissários, eles não se dizem os Messias. Eles se dizem emissários de Deus e que vão guiar o povo rumo ao paraíso. Paraíso no sentido religioso. Então é muito importante a gente prestar atenção nessas duas questões para entender tanto a Guerra de Canudos quanto o Contestado. Bom, no caso de Canudos aconteceu no interior da Bahia. Então a gente vai ver que o problema da exclusão, da miséria do sertanejo nordestino, ela existe. Então aqui a exploração por parte dos coronéis, ela é ainda mais antiga, né? Ela é muito extensa e tem um alcance quase que impossível, pelo menos nesse momento, para o Estado, né? Para o governo federal, para os governos locais, acabarem com o poder dos coronéis. Então, são figuras muito importantes, tradicionalmente muito importantes. Então, a gente vai ver que o líder do Arraial de Canudos, o Antônio Conselheiro, ele é um líder messiânico, ou seja, ele é um líder com um discurso religioso, de salvação religiosa. A gente afirma que esse movimento é messiânico porque a salvação está para fora desse mundo, no sobrenatural. Aqui nesse caso específico, baseado nas tradições cristãs mais primitivas, né? Do trabalho, da divisão do trabalho, do cristianismo que nós chamamos de primitivo, cristianismo mais simples, mais rústico. Então a gente vai ver que a partir do momento em que o Antônio Conselheiro monta o arraial, cada vez mais pessoas vão se direcionando para lá. E são sertanejos que fogem, muitos deles fogem do controle dos coronéis e vão para esse arraial, ano após ano. Então isso vai fazer com que, com o passar do tempo, algumas milhares de pessoas se juntem no Arraial de Canudos. Ora, esse pessoal que vai para lá também, essa população vai ser sentida, né? A ausência dela vai ser sentida pelos coronéis, mas também pela Igreja Católica. São menos fiéis. A Igreja Católica vai apontar para o Antônio Conselheiro, né, como um herege. E, de certa forma, o governo federal também se preocupa. A gente viu nos vídeos anteriores o pacto da política dos governadores. Ou seja, o governo federal promete apoio ao governo estadual, que promete apoio ao governo local. Então, essa era uma hora de testar. Então, o governo federal vai mandar, né, para o Arraial de Belo Monte 4
expedições na tentativa de acabar com Canudos. Aqui a gente vê que essa região de Canudos aqui, ó, está numa região mais a noroeste da Bahia e é uma região bastante miserável do ponto de vista econômico. Então a gente vai ver que o governo federal manda as suas tropas, isso já depois do governo estadual fracassar. Então foram as 3 primeiras expedições que partiram para Canudos, as 3 primeiras expedições federais fracassaram. A última foi um contingente muito grande de homens, e nela foi o então jornalista Euclides da Cunha, que deixou imortalizada num clássico brasileiro chamado Os Sertões. Então ele narrou esse episódio, né, uma forma documental, é um misto de ficção, mas acima de tudo de um livro muito precioso. Para quem quer entender Canudos, até hoje Os Sertões é uma leitura obrigatória. Então a gente vai ver que nessa 4ª expedição, né, com um contingente muito maior de militares, o Arraial de Canudos foi literalmente arrasado, foi destruído total e completamente. Essas pouquíssimas pessoas que conseguiram escapar, algumas delas foram até para o Rio de Janeiro e levarão a planta que vai dar nome às habitações populares, a favela. Então muitos desses sujeitos, alguns pouquíssimos, né, na verdade, que conseguiram sobreviver, fugiram dali, né, foram para alguns outros lugares. Alguns foram para o Rio de Janeiro. Então essa foi a primeira tentativa do governo federal de pôr fim a um movimento popular. É sempre muito importante a gente prestar atenção no seguinte, pessoal. Todos os movimentos populares serão, sem exceção, tratados com muita violência por parte do governo federal. Bom, agora é a Guerra do Contestado. Vou passar aqui um mapa para vocês darem uma olhada. Essa região de verde, hoje toda essa região aqui é o estado de Santa Catarina, tá bom? Nessa parte em verde é a parte contestada, daí o nome Guerra do Contestado. Então o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina estão disputando esse espaço. Bom, a gente já sabe que é uma região que é rica na exploração de madeira de erva mate, né? E é um momento em que o Brasil também está se expandindo do ponto de vista econômico. Então há um empreendimento, a empresa americana Brazil Railroad Company vai fazer uma ferrovia, queria fazer uma ferrovia ligando Porto Alegre a São Paulo. Então o governo ele concede a essa companhia a possibilidade de fazer essa estrada de ferro e 30 quilômetros para cada lado da ferrovia, da linha férrea, seria de propriedade da empresa. E isso faria com que ela pudesse também explorar madeira, que é uma atividade econômica extremamente rentável nesse momento. Então a gente vai ver que para isso foi necessário levar centenas, milhares de trabalhadores que depois de construída essa ferrovia ficarão assentados de forma irregular pela região. Então a gente vai ver que em alguns casos muitos poceiros e madeireiros que já estavam lá explorando ilegalmente a madeira vão ficar extremamente irritados com isso. Em geral são pessoas de camadas muito baixas, né? São camponeses que têm uma pequena propriedade, mas também são pessoas que estão sendo exploradas pelos coronéis locais. Então a gente vai ver que o monge João Maria ele se torna um líder religioso e assim como o Antônio Conselheiro lá em Canudos promete a restauração
do equilíbrio, né, por meio de uma ação dos deuses, do meio da ação de Deus. Então a gente vai ver que ele aponta para a defesa dos anjos, ele fala de uma monarquia celeste, ele forma algumas vilas, né? E é sempre muito importante a gente lembrar que esse movimento durou de 1912 a 1916 porque ele era um pouco nômade. Então, muitas dessas vilas, quando eram atacadas ou antes de serem atacadas, elas eram evacuadas. Então, essa população se espalhava pelo local, montava outras vilas e assim dificultava a ação dos governos, tanto estaduais como dos coronéis locais e do governo federal também. Então, reparem o que a gente tinha comentado. O governo federal, que é o governo da capital, né, o presidente, manda apoio para quem está embaixo. Então, a gente vai ver que essa ação militar matou milhares de pessoas, né? Há quem trabalhe com um número aproximado de 20 mil mortos, e é uma cifra muito grande para aquela época. Então, a gente vê mais uma vez que a repressão por parte do governo foi extremamente violenta. A região em que consta aqui para a gente, ela foi incorporada pelo estado de Santa Catarina no ano de 1916. Por último, a gente vai ver um movimento urbano que acontece durante o governo do Hermes da Fonseca e é a chamada Revolta da Chibata, ou Revolta da Marinha, que ocorre no ano de 1910 no Rio de Janeiro. Então, o que acontece com a Marinha nessa época, pessoal? A Marinha ela reproduz a desigualdade social no Brasil. Então, enquanto os postos mais altos eram ocupados por pessoas das classes mais altas, os postos mais baixos, em geral, eram ocupados por pretos e pardos oriundos das classes mais baixas, que viam, né, nas forças militares a possibilidade de um emprego, quem sabe até da ascensão social. Então, a gente vai ver que esse João Cândido aqui, o Gregório do Nascimento e o André Avelino, eles vão se revoltar contra os castigos corporais na Marinha. A Marinha, até esse momento, quando alguém cometia alguma indisciplina, alguém, leia-se os marinheiros de menor patente, era chicoteado. Então a imagem de ver negros sendo chicoteados ainda era uma coisa muito violenta, se a gente lembrar que o Brasil acabou com a escravidão há pouco tempo. A gente está falando de 1910. Né? A gente está falando de pouco mais de 20 anos. Então a escravidão tinha acabado há pouco tempo. E além dos trabalhos serem extremamente pesados. Então o que acontece? Em um episódio de desentendimento entre marinheiros, um de patente mais baixa e outro de patente mais alta, esse de patente mais alta, de patente mais baixa foi castigado. E assim, foi castigado muito além da conta. Resultado: os marinheiros tomaram o controle de 2 navios no Rio de Janeiro e prometeram bombardear a cidade caso não tivessem as suas reivindicações aceitas. Que a primeira é a anistia. A anistia, ou seja, eles não seriam culpados de crime militar. Então o governo prometeu dar a anistia, eles acabaram com o movimento. O governo também prometeu acabar com os castigos físicos. No primeiro momento acabou, mas depois, assim como a anistia, volta atrás. Então a gente vai ver que todos os envolvidos foram presos, expulsos da Marinha, alguns foram fuzilados e outros tantos foram mandados para o Acre nesse momento. Então aqui a gente vê alguns jornais da época tendo como base, né, a revolta dos marinheiros. Ó, aqui no da direita tá: anistia é concedida. A gente já sabe que depois a anistia ela vai ser revogada. Daqui da esquerda a gente vê que Minas Gerais é o nome de um dos barcos, okay? De um dos navios. A gente vai ver que esses sujeitos acabam sendo expulsos, alguns da Marinha, como eu disse, de forma extremamente violenta. É só para lembrar que se as camadas mais baixas
se revoltam, o governo age de forma violenta. E com isso nós acabamos a Primeira República.